Boa tarde, irmãos. Eu apenas vou assistir como vocês, mas antes que a Glória fala com vocês, eu quero uma pequena observação. Satanás quer destruir a futura geração. E para destruir essa geração, ele divide as famílias. O que você vai ouvir hoje é de suma importância para o bem-estar dos seus filhos ou netos. E se você não quer chorar mais tarde, verifica que agora você toma todas as providências possíveis de seguir no seu casamento segundo a palavra de Deus. Vocês são uma só carne. Os seus filhos são parte do pai e parte da mãe. Se você dividir, vocês estão jogando os seus filhos no homossexualismo e em drogas, em suicídios, e vão ficar atrás das grades das prisões. Tome muito cuidado, porque você é responsável pela vida dos seus filhos. São dádivas do Senhor, como você vai ouvir. E diante de Deus, Ele emprestou você aquele filho. Emprestou você aquele filho para você criar para Ele. Senhor Pai, agradecemos a Ti por esta tarde. Que possamos ouvir a Tua palavra. Que possamos ouvir o ensinamento que o Espírito nos dê. Que nós tenhamos um coração aberto, corações obedientes, para seguirmos em frente, segundo os padrões que Tu estabeleceste no Jardim do Éden. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vocês e a Glória. Amém, né? Eu estava conversando após almoço com o irmão Lúcio e falei com ele que a primeira coisa que eu ia contar para vocês é que eu tenho 18 dentes de ouro. E não foi o meu marido que pagou o dentista, não. Foi o senhor que me deu numa reunião em São Paulo. E eu não me incomodo de mostrar não, viu, irmãos? Quem quiser ver, eu mostro no final da reunião. Eu tenho realmente 1,5 dúzia de dentes de ouro que o Senhor me deu. E eu não estava dentro do salão quando recebi, eu estava do lado de fora, porque a minha criança era muito pequena na época. Eu estava do lado de fora do salão e lá do lado de fora mesmo eu recebi esses dentes, né? Então, vocês podem imaginar que naquela noite eu não dormi. Toda hora eu ia no espelho olhar. E o José Eduardo dizia, vem deitar, Glória. E eu fazia de conta que deitava. Quando ele ressonava um pouquinho, eu corria para o espelho para olhar os meus dentes de ouro. Hoje eu já me acostumei com esses dentes de ouro. E claro que isso é um sinal extraordinário para mim. É algo que eu enxergo toda hora que eu olho no espelho. Eu enxergo isso. Mas isso não foi a coisa mais importante que Deus fez na minha vida, não. A coisa mais importante que Deus fez na minha vida foi mudar o meu caráter e ainda está mudando. Foi me ensinar a ser submissa ao meu marido. Talvez essa tenha sido a mudança maior que me aconteceu, porque eu não era submissa. Eu achava que eu sabia das coisas, eu achava que porque eu trabalhava, eu não precisava ser submissa.
E a minha atitude, às vezes, de procurar saber se ele estava de acordo, era simplesmente pro forma. Eu não era realmente submissa, não. Porque submissão não é apenas fazer de conta, não. Submissão tem que ser de coração. Senão, não é submissão, é julgo. E nós não temos que nos submeter a nenhuma espécie de julgo. Nenhum de nós, né? Mas antes de começar a ver com alguns dos versículos, eu gostaria de contar para vocês uma coisa que aconteceu lá no escritório, que foi muito interessante. Uma pessoa ligou para falar com o irmão Bernardo, uma irmã. E ela disse para a irmã Bernardo assim: irmão Bernardo, quanto mais eu oro, pior fica. E ele falava: não, filha, mas é assim mesmo. E eu nunca vou conseguir andar, porque meu marido não me deixa andar. Porque meu marido, ele disse: irmã, vai ficar cada vez pior, porque você está jogando a culpa no seu marido. Ela: mas irmão, o senhor tem coragem de falar isso comigo? Ele falou: tenho, porque é verdade. Ela disse: mas eu estou tão angustiada. Ele falou: mas que bom, irmã. Ô, irmão Bernardo, o senhor acha bom eu estar angustiada? Ele disse: porque Deus está bem presente. É um socorro bem presente na hora da angústia. Eu acho que nós realmente não lemos a palavra de Deus. Nós não temos que nos entregar à angústia. Nós temos que, na hora da angústia, saber que Deus é que é o socorro bem presente na hora da angústia. E é assim que a gente vai aprendendo, não é? Aos pouquinhos. Eu gostaria de ver com os irmãos Gênesis, capítulo 2. Versículo 18. Gênesis 2, 18. Todos nós conhecemos esse versículo, mas muitas vezes nós não pensamos, não meditamos a respeito do significado desse versículo. Esse versículo está falando da criação da mulher. E diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O que é uma auxiliadora idônea? Não é apenas a pessoa adequada, é muito mais do que isso. É uma pessoa que se dispõe a andar junto com. Casamento é andar junto com. Não é andar contra alguém. É andar junto com alguém. E se você não tem essa atitude, não tem jeito do seu casamento continuar, não. Se você fica colocando-se contra o seu marido, e se o seu marido fica contra você, minha irmã, não tem casamento. Você tem um contrato, uma sociedade civil de duas pessoas que moram na mesma casa, que dividem as despesas, as responsabilidades, mas não é casamento. Só que nós somos cristãos, nós escolhemos o Senhor Jesus, e o nosso casamento tem que ser de acordo com a palavra. Não pode ser diferente. Senão nós estaríamos negando a nossa escolha. O viver em Deus abrange todas as áreas da nossa vida. E o casamento está incluído aí. 1 Coríntios 7. Eu gosto de ler isso bem devagarinho.
a igreja havia escrito a Paulo, fazendo perguntas a respeito de casamento. E Paulo responde numa carta. 1 Coríntios 7, nós vamos ler a partir do versículo 3, ou melhor, a partir do versículo 2, é melhor começar pelo 2. O marido, não, depois de dizer que vai responder, né, aquilo que eles haviam perguntado, Paulo diz: por causa da impureza da carnalidade, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, nem mais nem menos. O que lhe é devido, a honra que lhe é devida, a atenção que lhe é devida, a assistência que lhe é devida, a manutenção que lhe é devida. É muito comum encontrarmos maridos que pensam que estão pagando as despesas da casa, não precisam fazer mais nada, não precisam ser delicados com sua esposa, não precisam estar atentos às necessidades da sua esposa. Isso não funciona. Dinheiro não compra esposa. Dinheiro não compra esposa. E, semelhantemente, a esposa conceda ao marido o que lhe é devido. Eu sei que o serviço de casa é muito chato. Eu sei que lavar vasilha é muito enjoado. Aquela gordura agarra nas unhas da gente, deixa um cheiro às vezes não muito agradável. Eu sei que às vezes a gente não tem vontade de esquentar uma janta para o marido. Eu sei que às vezes, quando o marido diz assim: pega a meia para mim, você pensa: ah, mas ele está na mesma distância que eu, por que ele mesmo não pega? Minha irmã, não custa pegar, não custa. Não custa, não é difícil. Isso é pagar ao marido o que é devido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Não tem poder para vestir roupa curta demais que desagrade o marido. Roupa apertada demais que incomode o marido. Roupa transparente. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. E quem é que tem? É o marido. E igualmente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. O corpo da mulher deve ser visto unicamente pelo seu marido. Não deve sequer ser insinuado para outros homens. É uma só carne. A palavra é clara, uma só carne. Carne, físico. Isso é muito sério. Eu encontro muitas irmãs que dizem: mas irmã Glória, meu marido quer que eu ande fora da moda. Eu não posso usar mais curto, eu não posso. Eu sempre digo: minha irmã, eu não uso nem curto, nem justo, nem indecente. E eu não ando fora da moda, eu me visto direitinho. Nunca me disseram que eu estou desarrumada, nunca fizeram uma observação. Ao contrário, as irmãs sempre dizem: você está bem vestida, irmã, que roupa bonita. E eu não uso nada exagerado. Continuando, 5. Não vos priveis um ao outro. Isso aqui está falando de sexo.
salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. Veja o que tem aí nesse versículo. Salvo por mútuo consentimento. Eu vou contar para vocês uma coisa que me aconteceu. Uma vez eu fiz uma viagem, e durante essa viagem, era à noite, eu fui lendo a palavra. E eu estava lendo Provérbios naquela época, e o Espírito Santo me levava para uma outra passagem, que falava a respeito de relacionamento conjugal. E eu teimosamente voltava para Provérbios. A uma certa altura eu pensei, mas eu tenho que ficar onde o Espírito me leva. E fiquei lendo aquilo ali que o Espírito estava me mostrando, recebendo aquilo que ele estava querendo me dizer. E quando eu cheguei lá no lugar onde eu ia, a irmã que estava me esperando, eu comentei com ela. Eu falei, olha, eu estava lendo e etc e tal e tal. O Espírito me levou para tal passagem. Ela me disse assim, graças a Deus que eu não tenho problema com meu marido. E eu também não disse mais nada. No dia que eu estava saindo desse lugar, ela foi me levar novamente ao aeroporto. E ela me disse assim, irmã, aquilo que você disse no dia que você chegou era para mim. Eu já não tenho relacionamento sexual com meu marido há mais de 1 ano e 8 meses. Porque eu me dediquei à oração e fui me tornando mais espiritual. Eu falei, não, minha irmã, você não se tornou mais espiritual, não. Você perdeu seu marido. Coloque o joelho no chão. Isso não é tornar-se espiritual, não. Isso é agir de forma intempestiva e contrária à palavra. A palavra diz claramente, por mútuo consentimento. Quando nós nos casamos, nada pode ser decidido por apenas um dos dois. Não, tem que ser pelos dois. A educação das crianças, a forma como elas se vestem, os lugares que serão frequentados, as pessoas que frequentam a casa. A decisão tem que ser a 2. E não é nem a 3, nem a 4. Sogra, tio, irmão, vizinho, ninguém pode entrar no meio. Nem mãe, ninguém. Nem pai, nem irmão, nem filho. A vida 2 é a 2, estritamente a 2. Uma só carne, é marido e mulher. Isso é muito sério. A palavra diz que ao se casar, o homem deixa seu pai e sua mãe. Não é só deixar fisicamente, não. Deixar a casa é muito fácil. Significa que a partir daquele momento, aqueles dois que se casaram vão estabelecer quais são as suas prioridades, quais são os valores que serão considerados na sua vida. Não quer dizer que você vai continuar fazendo da mesma forma que os pais faziam, não. Se você e a sua esposa, você e o seu marido, resolverem fazer de forma diferente, será de forma diferente. Não deixem que esses relacionamentos atrapalhem o casamento de vocês. Não deixem. Isso é muito sério. As pessoas às vezes falam as coisas. É claro que elas não querem causar problemas, mas causam problemas. Com observações, com interferências. O casamento é só marido e mulher. Não é nem pai, nem mãe, nem sogra, nem o pastor da igreja, nem a irmã mais abençoada. Não. Você e seu marido e você. Isso é muito sério. Agora nós vamos ver
um versículo seguinte, que é o 10, no mesmo capítulo. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Quem é cristão não separa não, gente. Separa não. Quem é cristão perdoa e esquece. É claro que se a pessoa deixa você, você não pode obrigar a pessoa a ficar com você. Mas que nunca você tome a iniciativa de se separar. Quando você se casa, o seu compromisso é com o Senhor a respeito daquele casamento. Está registrado lá no céu. E ninguém apaga. Ninguém apaga. Depois que você decide vir para Jesus, aquela situação em que você está tem que ser considerada à luz da palavra. Você vem como você está. Quando a gente vem para Jesus, todos nós, a gente vem cheio de problemas, cheio de dificuldade. É exatamente por isso que a gente precisa de Jesus. A gente vem igual Jacó, tortuoso, cheio de problema, cheio de mentira na vida. E Jesus vai mudando a gente, o Espírito Santo vai transformando a gente pouco a pouco em Israel. Não é de um dia para outro, não é de uma hora para outra. É pouco a pouco, na perseverança, procurando fazer cada coisa de acordo com a palavra. Tendo muito cuidado com o que fala. A palavra é algo muito sério mesmo. E se você vem para a palavra e o seu marido, a sua esposa ainda não veio, procure ser o melhor possível também com esse companheiro que ainda é incrédulo, porque através de você ele vai ser abençoado. E ele vem também. A palavra tem poder para isso. Né? Mas não faça nada que contrarie o seu marido. Se o seu marido não vai à igreja, se o seu marido ainda não aceitou Jesus, não vá à igreja sem que ele concorde, porque você está criando um problema muito grande. Você está afastando ele de Jesus. Você tem que ser a melhor esposa do mundo, para que ele olhe para você e diga: esse tal de Jesus mudou mesmo a minha mulher. Quero saber quem é esse Jesus. Para que a sua esposa olhe e diga: o meu marido melhorou muito. O que aconteceu com ele? Eu vou lá saber, eu vou conhecer lá esse grupo de pessoas que levaram o meu marido a melhorar tanto. Eu vou lá saber o que é que esse povo faz. Mas se você não tiver um procedimento adequado, de acordo com a palavra, você nunca vai trazer o seu companheiro ou a sua companheira para Jesus. Não é o que você fala que vale, não. O que vale é o que você faz. Não adianta você ficar pregando, né, se você age contrariamente. Há uma irmãzinha muito amada lá em Belo Horizonte, que ela contou para mim o seguinte: o marido dela não conhece Jesus ainda. E ela disse que ela trabalhava o dia todo e chegava em casa à noite e tinha pouco tempo para ler a palavra. Então, quando ela pegava a Bíblia para ler, ele chegava no lugar onde ela estava e dizia assim: escuta, onde que está aquela camisa minha? Ela falava: está em tal lugar. Depois ele voltava: onde que está aquele sapato assim? Está em tal lugar. E aquilo ia irritando a irmã. De repente ela dizia: mas não é possível que você não pode fazer nada sozinho. E respondia grosseiramente ao marido com a Bíblia nas mãos. Aí um dia ele saiu do quarto, depois voltou e disse para ela assim: olha, eu acho que o seu problema é que você não sabe ler.
Porque você fica com isso aí na mão e me trata desse jeito. Ela ouviu isso do marido ímpio, ensinando para ela. Deus usou o marido dela. Aí ela acordou para aquilo. Então não adianta falar sem fazer. Não adianta dar presentes para sua esposa, roupa bonita, tudo que ela quer, um carro novo, se você não a honra diante dos seus amigos. É muito comum a gente assistir maridos desdenharem das suas esposas em público. Vocês não podem imaginar, meus irmãos, como isso dói. Quando uma irmã conta pra gente uma coisa dessas, a gente tem vontade só de chorar. Como que às vezes ela foi humilhada na vista da sogra, do cunhado, da cunhada. Quando o marido não tem um só elogio para ela, mas apenas ressalta as dificuldades dela na frente dos seus próprios parentes. Claro que todo mundo tem dificuldade, por isso que nós somos iguais, né? A mulher é igualzinha ao homem, não tem diferença nenhuma. Não adianta o homem achar que dirige melhor, que a mulher é mais barbeira, que o homem tem mais direito. Não adianta, porque nós somos iguaizinhos, cheios de defeitos, todos dois, tanto o homem quanto a mulher, cheios de dificuldades. E só Jesus tira essas dificuldades, ninguém mais tira, né? Não adianta você achar que o psicólogo vai tirar. Ele não tira. Psicologia trabalha na alma. Não adianta nada. Tem que ser uma postura espiritual. É a única coisa que melhora o casamento. E olha, eu posso dizer para vocês, tranquilamente, fica cada vez melhor o casamento, quando é em Deus. Cada vez fica melhor, porque há mais respeito, há mais consideração, o carinho aumenta. Então é muito mais gostoso, né? Aquele início de casamento, quando você achava que era uma coisa maravilhosa, torna-se sem grande importância depois que você aprende a andar em Deus. Se quando você casou você ainda não andava, né? Muda totalmente. Versículo, no mesmo capítulo, versículo 33. Vamos começar a ler a partir do 32. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo. 2 pontos. Agora ele vai dizer que coisa é essa. Como agradar a esposa. E ao final do versículo 34, a mulher que se casou, porém se preocupa com as coisas do mundo. 2 pontos. De como agradar ao marido. Vocês já experimentaram agradar a sua esposa ou ao seu marido? O que é que a sua esposa gosta? É uma palavra carinhosa? Há poucos dias eu estava conversando com uma irmã e ela me disse assim: olha, irmã Glória, eu estou pedindo a Deus que adoce as minhas palavras.
para que eu saiba dizer ao meu marido palavras agradáveis, doces, palavras temperadas com amor. Eu falei, é sim, irmão, você tem razão, nós temos que pedir isso também ao Senhor. E ela completou o pensamento, ela me disse assim, e você não imagina a diferença que isso tem feito. Eu falei, imagino sim, minha irmã, eu sei que faz diferença. Quando nós estávamos indo para a Bahia, em Eunápolis, na cidade de Eunápolis, nós tomamos o avião em Salvador para Porto Seguro. E a irmã Eleide e eu estávamos assentadas num corredor e a cadeira do lado da janela estava vazia. E chegou um casal, chegaram 2 casais, que iam se assentar na frente e uma pessoa ia se assentar atrás. Nós saímos para eles entrarem e quando eu percebi aquilo, eu disse para eles assim, olha, se vocês quiserem, uma de nós troca e os 2 casais se assentam juntos, um casal na frente, o outro atrás e eu, mas a irmã Eleide nos assentaríamos no corredor sem problema, não é? Quando nós estávamos indo para a Bahia, em Eunápolis, na cidade de Eunápolis, nós tomamos o avião em Salvador para Porto Seguro. E a irmã Eleide e eu estávamos assentadas num corredor e a cadeira do lado da janela estava vazia. E chegou um casal, chegaram 2 casais, que iam se assentar na frente e uma pessoa ia se assentar atrás. Nós saímos para eles entrarem e quando eu percebi aquilo, eu disse para eles assim, olha, se vocês quiserem, uma de nós troca e os 2 casais se assentam juntos, um casal na frente, o outro atrás e eu, mas a irmã Eleide nos assentaríamos no corredor sem problema, não é? Então, uma das senhoras disse assim, não, eu não quero sentar perto dele, não. Atrás, meu marido vai sentar, eu não quero sentar perto dele, não. Então, nós nos assentamos, ele estava ao meu lado, e ele me disse assim, a senhora é de Porto Seguro? Eu falei, não, senhora, eu sou de Belo Horizonte. Ah, a senhora está indo passear? Eu falei, também não. E falei o que a gente estava indo fazer. A gente estava indo conversar com as irmãs a respeito de casamento. Aí ele disse assim, mas que interessante. E começou, a interessar, eu comecei a explicar para ele. Ele me disse assim, mas o que acontece de diferente nisso aí que vocês fazem? Eu falei, olha, meu senhor, é o seguinte, a gente busca a Deus e depois que a gente busca a Deus, o casamento da gente melhora. Aí ele falou assim, e quando a gente vê esses casamentos que tem por aí, a gente até esquece que o da gente não é bom. Eu falei, não, mas não é isso. A gente busca a Deus, Deus mostra que a gente tem que ser mais paciente, mais benevolente, tem que ter mais cuidado do marido. Aí ele puxava a mulher dele, assim na frente, dizia, tá vendo, tá escutando, ó, fulana, presta atenção. E ela falava, não quero saber disso não, não quero saber disso não. E virou para frente, e ele se calou. Eu comecei a conversar com a irmã Eleide, e ele tomou cerveja de Salvador a Porto Seguro. Um homem absurdamente amargurado, e a esposa dele, uma mulher cheia de mágoas. Ô, gente, mágoa não presta para nada, joga fora. Mágoa não serve para nada, para que ficar guardando? Tem gente que guarda na geladeira para não estragar, para continuar sempre forte a mágoa. Isso é falta de inteligência. Quando nós temos um objeto que não serve mais na nossa casa, você tem às vezes uma vasilha e ela estraga, quebra, você joga fora. Por que você vai ficar guardando mágoa? Uma coisa que nunca serviu para nada. A mágoa agarra no coração, transforma-se em amargura e contamina a vida da pessoa inteira. A pessoa adoece por causa de amargura. O câncer vem daí. A artrite vem daí. Quando a gente perdoa, a gente é que fica livre. Às vezes a pessoa fala uma palavra grosseira
com você, ou está um pouco impaciente, isso acontece com todo mundo, não é? E você fica guardando aquilo, fica lá amarrado. Se você libera aquilo, desaparece. Mas se você ficar prendendo, vai só aumentando cada vez mais. E você acaba adoecendo. Isso é uma coisa muito séria, né? Então, se eu posso agradar ao meu marido, por que eu não vou agradar? Se a palavra de Deus diz que esse é o comportamento correto. Há uns 4 anos atrás, 5, eu estava sentada na sala da minha casa, fazendo o meu trabalho de OTS. Uns estudos que a gente faz lá no escritório, e irmão Bernardo passa para a gente algumas leituras que a gente deve fazer, né? E a gente faz o trabalho e devolve e recebe uma resposta. Eu estava fazendo leitura e meditação para fazer esse trabalho. Então o Espírito Santo me disse assim: Glória, vai fazer um pudim de leite condensado. E eu parei assim e falei: será que eu estou ouvindo direito? E comecei a ler de novo a passagem que eu estava lendo. Tornei a ouvir: Glória, vai fazer o pudim de leite condensado. Levantei e fui fazer, que eu já aprendi um pouquinho, sabe? Fiz o pudim, ficou muito bom e tudo, coloquei na mesa e etc. Aí o José Eduardo comeu. Quando ele terminou de comer, ele olhou para mim e disse assim: eu já estava sentindo saudade desse pudim. Está vendo como o Espírito Santo faz? Ele previne antes. Ele já estava sentindo saudade, já estava com vontade de comer esse pudim. Já tinha muito tempo que você não fazia. E teve uma irmã que me perguntou assim: mas o Espírito Santo mandou a senhora parar de meditar para fazer um pudim? Eu falei: mandou sim. Porque a coisa mais importante é eu cuidar da minha família. Eu estou criando meus filhos para Deus. Deus me entregou 2 filhos e disse assim: Glória, Eduardo, são flechas que eu estou entregando. Estou entregando porque vocês são valentes para viver na palavra. Essa é a nossa valentia. Eu tenho que, junto com o meu marido, lançar essas flechas na direção certa. Eu não posso deixar os meus filhos perdidos por aí. Eu não posso deixar de cuidar da minha casa e ficar só ganhando dinheiro na rua, não. Eu trabalho. E não tem nada demais em trabalhar. É muito agradável, eu gosto de trabalhar fora. É muito bom. Eu tenho uma carreira profissional bastante vitoriosa, sem problemas e tudo. Mas eu não deixo a minha casa para fazer trabalhos pelo meu emprego. Eu não vou, não. Eu venho, aqui sim eu vim, mas a trabalho eu não viajo, não. A minha família em primeiro lugar, né? A minha família em primeiro lugar. Foi o Senhor que dispôs assim. E eu escolhi o Senhor, então eu tenho que ser coerente com a minha escolha. Como também eu não preciso ficar presa em casa, ser proibida de trabalhar, porque o meu marido é a cabeça do casal. É assim. Mas não tem nada demais eu trabalhar. Eu não preciso ficar em casa, não. Também é uma ideia que às vezes as pessoas têm, né? Eu não sei se é mais fácil a gente ser submissa quando a gente está em casa sem ganhar nada, recebendo tudo, né, do marido, ou se é quando você ganha o dinheiro e fica com vontade de mandar na casa por causa do dinheiro que recebe. Porque dinheiro tem isso. Eu conheço muitas irmãs que, porque ganham bem, querem ser a cabeça do casal. Não dá certo, não. Não dá certo. Não dá certo. Não existe nada que me é proibido, mas nem tudo me convém. Eu tenho que ter discernimento. Tenho que ter discernimento.
E como é que a gente agrada o marido e a esposa? Vamos ver isso lá em Efésios? Efésios 5. Começa no versículo 1 mesmo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. É assim que a gente agrada o marido e a esposa. Como que a gente se torna um imitador do Senhor? Andando em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave, em perdão. A impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós. O que é impudicícia? Sensualidade, entregar-se à sensualidade. O corpo foi dado por Deus. Nós temos direito a ter prazeres físicos, mas nós não podemos colocar esses prazeres em primeiro lugar. Em primeiro lugar é só o Senhor. Como a gente não pode colocar em primeiro lugar nem o marido e nem a esposa. É muito comum aqui no Brasil e em outros países também, a moça quando se casa, ela pensa assim, agora eu estou feita, achei um marido, minha vida está resolvida. Mas que engano. Marido não resolve a vida de ninguém. E se você faz isso, você lança o peso todo em cima do seu marido. Seu marido nunca vai conseguir te agradar inteiramente. Seu marido é igual a você, ele tem dificuldade, ele tem problema, ele tem limitações como você também tem. Só tem uma solução, é Jesus. Só Jesus é que dá a felicidade completa para nós, mais ninguém não. Nós é que temos de aprender a ser espirituais, deixar o homem natural para trás e nos tornar nova criatura, né? Veja o versículo 4. Não ter no meio de vós conversação torpe, palavras vãs ou chocarrices, críticas, né? Coisas inconvenientes, mas ao contrário, ações de graças. É assim deve ser a nossa fala. 6. Ninguém vos engane com palavras vãs. Palavras vãs. Coisas ditas sem pensar, sem medir as consequências, ditas só por dizer. São vãs porque não levam a nada. Não tem objetivo. Não sejais participantes com eles. 11. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. 15. Vede prudentemente com quem andais. Existe um problema que é muito comum no meio dos irmãos. Mulher casada andar com mulher solteira. Isso cria um problema às vezes. A palavra separa. A mulher solteira cuida das coisas de Deus. A mulher casada cuida em agradar o seu marido. Marido nenhum gosta desse tipo de amizade. E mulher nenhuma gosta também que o marido fique em rodas, né, de homens solteiros que não têm compromisso ainda com uma família. Isso também é sério. 20. Dando sempre graças por tudo a Deus e só a Ele. Não se vangloriar, não achar que você está fazendo alguma coisa. Você não faz. Quem faz é o Senhor, mais ninguém. 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido.
Essa palavra constitui às vezes um problema. Submissa. O que é ser submissa? Há uma grande dificuldade que eu vejo nas irmãs de serem submissas. Muito grande. É ser verdadeira. É não esconder nada do seu marido. É ser dócil. É ser uma pessoa fácil de se conviver. Isso é que é ser submissa. Não é se humilhar, não, gente. Não é isso, não. Submissão não é humilhação, não. Quem pensa que é, está enganado. Ao contrário. Quando você faz conforme a palavra, Deus honra você e te eleva. E faz com que seu marido seja cada vez mais atencioso e voltado para a própria família. É. (25) Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Os irmãos já pensaram o que é entregar-se pela esposa? Vocês são capazes de se entregar por sua esposa? De colocar a sua esposa e a sua família, os seus filhos, em primeiro lugar na sua vida? Ter as suas atenções? (33) Cada um por si ame a própria esposa. Veja bem, o Senhor sempre fala em amar. Quando ele fala ao marido, ele diz ame, ame. E a mulher, ele diz, e a esposa, respeite. Respeitar é ter em consideração, é atender ao marido. Não existe possibilidade de você ser submissa sem ter amor. E não existe possibilidade do seu marido ter amor por você se você não for submissa. As duas coisas estão ligadas, são juntas. Amor e submissão. Há um outro ponto além da submissão que normalmente as irmãs tocam com a gente, né? Falam no assunto, é a respeito do relacionamento sexual no casamento. Olha, gente, sexo é para dar prazer mesmo, viu? Não é para ser desagradável, não. Tá? Nós temos direito a isso. Vamos a 1 Timóteo 4, de 1 a 5. Aqui está falando na apostasia dos últimos tempos, ou seja, apostatar é negar a fé, né? Então está falando de pessoas que negam a fé. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, apostatar da fé é aceitar doutrinas contrárias à palavra. E essas doutrinas contrárias à palavra, sejam elas quais forem, elas não são de Deus. Elas vêm de demônios. E isso acontece com quem? O versículo 2 diz:
pela hipocrisia, ou seja, através de pessoas hipócritas. Essas doutrinas de demônios vêm à luz através de pessoas hipócritas que falam mentiras e que têm a própria consciência cauterizada, insensível, já não fazem diferença entre verdade e mentira. Tanto faz verdade com mentira, para eles é a mesma coisa. Então, pessoas que têm a mente cauterizada, que exatamente por terem a mente cauterizada, aceitam doutrinas contrárias à palavra. E o que essas doutrinas fazem? Está no versículo seguinte: proíbem o casamento. Presta bem atenção. Proíbem o casamento. Aí está falando de relacionamento sexual. E exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então veja bem o que está acontecendo aí, o que a palavra está descrevendo. Doutrinas de demônios através de pessoas que não têm consciência da verdade e que espalham essas doutrinas. Doutrinas que proíbem, por exemplo, como aquele caso que eu falei, daquela irmã que estava há quase 2 anos sem se relacionar com seu marido. É claro que eles se separaram, ele deixou e arranjou outro, né? Esse era o caminho, que foi o resultado de um caminho que ela buscou e é um resultado natural, né? Quatro, pois tudo que Deus criou é bom, aleluia. Tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou é bom. Alimentos, né? Tudo. Não tem nada ruim. E recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Glória a Deus por isso. Então nós não precisamos ser enganados por ninguém, não. A palavra está aqui para todo mundo. A palavra não está aqui só para mim, nem para o irmão Bernardo, não, é para todo mundo. Quando alguém falar alguma coisa com você, olha, confere aqui, confere. Vai lá conferir, você não está desrespeitando ninguém por conferir, não. Você está agindo correto. Vai conferir. Vê se está de acordo com a palavra. Se tiver de acordo com a palavra, tudo bem. Se não tiver, esquece. Esquece simplesmente. Né? Você não precisa falar nada com ninguém, você não precisa criar polêmica. Mas você também não tem que aceitar nada que não esteja de acordo com a palavra. E como é que a gente consegue conferir? A gente só consegue conferir se a gente tiver o hábito de ler a palavra, se a gente estiver sempre consultando a palavra, sempre lendo, sempre meditando. Então, quando vem alguma dúvida que alguém fala, o Espírito Santo te mostra, ó, está lá em tal lugar, vai lá conferir. Aí você vai e confere se está de acordo com a palavra, né? Nós não somos obrigados a fazer nada, nem a seguir a ideia de ninguém, nem a palavra de Deus. Nós não somos obrigados. Nós temos que escolher a palavra de Deus, porque somente a palavra de Deus é que nos liberta, nos salva, nos dá felicidade. A gente passa a vida correndo atrás da felicidade. A gente acha que está num bom emprego, depois você acha que está no marido, numa esposa, depois está num carro novo, numa casa nova. Não, a felicidade só está em Jesus, não está em nenhum outro lugar. Tá? Nenhum outro lugar não traz felicidade.
é tudo incompleto, é tudo passageiro, é tudo transitório. Mas Jesus não. Jesus, ele nunca vai ter impaciência com você. Você vai poder conversar com ele a hora que quiser. Ele está sempre disponível. Ele sempre vai ter amor para derramar sobre você. Essa é a diferença, né? Então, faça aquilo que a palavra diz. Coloque Jesus em primeiro lugar. E tudo o mais lhe será acrescentado, né? Inclusive um marido de mãos santas e uma esposa virtuosa. Faz parte de tudo o mais também. Como também faz parte a casa bonita, o carro novo, o dinheiro no banco. Tudo isso faz parte de tudo o mais. Mas somente quem põe Deus em primeiro lugar é que tem tudo o mais. Tá? Não adianta você querer ter tudo o mais e depois buscar a Deus, porque não funciona. É Deus primeiro. O resto é consequência, né? O resto é consequência. Mas as irmãs também costumam me perguntar assim: irmã, mas no relacionamento sexual, o que é certo e o que é errado? É muito comum essa pergunta. Pode isso? Pode aquilo? Eu falo, minha irmã, a palavra. Está na palavra, né? Que cada um possua o seu vaso, o corpo, com santificação e honra. Veja bem, santificação e honra. Essa é a forma, este é o parâmetro para nós vivermos a nossa vida inteira, em todas as áreas, inclusive na área sexual. Nós sabemos bem a que levam certos comportamentos. Leva a degradação, a humilhação, leva a doença, a enfermidade. Então nós temos que ser vigilantes nesse sentido também. Tanto em Coríntios 6,12, 1 Coríntios, como em Tessalonicenses você encontra isso, né? Não precisa você consultar agora se não quiser, mas é 1 Tessalonicenses 4, se você quiser guardar a referência. E o nosso casamento nos dá filhos. Como que eu tenho que criar os meus filhos? Como que eu tenho a garantia que os meus filhos vão ter vitória na vida? Na palavra, não tem outra forma. Não tem outra forma. É com paciência, com calma, ensinando para os filhos tudo aquilo que você vai aprendendo com o Espírito Santo. O seu filho tem que estar ao seu lado, aprendendo aquilo que você está aprendendo, vendo você buscar a Deus, vendo você orar, porque Ele vai fazer o que você faz. É muito comum, às vezes, a gente ouvir a pessoa dizer assim: meu filho, não pode mentir, mentir é pecado, Deus não se relaciona com a mentira, então se você mentir, você vai se afastar de Deus, etc, etc, etc. Depois alguém telefona e a pessoa pergunta para o filho, atende: ó, telefone para você, mãe, quem é? Fulano. Ah, fala que eu não estou. Você está mentindo. Você está ensinando o seu filho a mentir. Ele vai fazer o que você faz. Quer dizer, você diz para ele assim: meu filho, não pode mentir. E mente, né? Isso é farisaísmo. Isso é fingimento. A nossa vida em Deus, meus irmãos, é uma vida de escolhas. A todo instante nós temos que escolher agir conforme a palavra ou agir fora da palavra. Nós não somos obrigados a nada. Mas nós temos que escolher. Somos checados a todo instante. Todo instante. Qualquer situação da vida, nós temos que escolher ser contra ou a favor. Estar com Jesus ou fora de Jesus. Jesus é um compromisso para a vida inteira, de tempo integral. Não é um compromisso de hoje eu estou, amanhã eu não estou. Domingo eu vou à igreja, eu estou com Jesus. Segunda-feira não, porque eu vou trabalhar e lá não dá muito para essas coisas.
Não é assim. Jesus é de tempo integral. Tempo integral. Jesus é o amor maior. Quando você está triste, vai para Jesus. Conta para ele sua tristeza, ele vai entender. Às vezes, se você contar para uma outra pessoa, essa pessoa não vai entender. Vai julgar você. Mas Jesus não. Ele vai te acolher, vai te consolar. Vai te dar amor. Quando você está carente, é muito comum a gente ouvir isso das irmãs às vezes. Ah, irmã, mas eu estou tão carente. Meu marido não me dá atenção. Meu marido trabalha até tarde. Vai para Jesus, ele supre a sua carência. E você ainda não fica lá chateando seu marido, dizendo que ele não está te dando carinho. Vai para Jesus, que você se torna mais atraente, mais agradável. E o seu marido é que vai querer carinhos de você. O seu marido é que vai enxergar a mulher virtuosa que ele tem dentro de casa. Mas se você não for efetivamente uma mulher virtuosa, ele não vai enxergar isso não. Ele vai enxergar aquela chata que fica só com cobrança em cima dele. Da mesma forma o marido. Se o marido não ama a esposa, não tem jeito de ele encontrar uma mulher feliz por ele estar chegando em casa. Ele vai encontrar uma mulher que, porque não é amada, vai achar péssimo o fato dele ter de voltar para casa no final do dia. Você tem o que você dá. Você colhe o que você plantou. Né? Não adianta você plantar limão achando que vai colher laranja doce, porque não vai. Se você planta palavras desagradáveis, se você é grosseiro com seu companheiro ou a sua companheira, você vai colher mágoas e aborrecimentos. O casamento não é algo que acontece numa determinada hora, não. É o tempo todo o casamento. É o tempo todo. Não é só de manhã, nem só de noite, não, é o dia todo. É preciso que a gente cultive o casamento. É preciso que a outra pessoa saiba que ao chegar em casa, ela é bem-vinda, que a chegada dela traz prazer, que vai ser agradável chegar em casa.